A paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil. Eu sou a tia Derlange e trago dicas incríveis para o teu ministério. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like e compartilhe para mais pessoas. E hoje eu venho trazer uma ideia incrível do que não pode faltar na vida do tio e da tia do Ministério Infantil, isso mesmo. Então vamos lá pro vídeo? Gente, eu sempre trago dicas aqui de recursos visuais, do que não pode faltar no culto infantil, de dicas, de dinâmicas, mas hoje eu venho trazendo o que não pode faltar na vida da tia e do tio do Ministério Infantil, isso mesmo. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você, o que não pode faltar é o chamado. Sim, o chamado. Mas como é que eu posso saber que eu fui chamado? Vamos aqui para a palavra de Deus. Hoje nós vamos usar o tema base da nossa Bíblia, lá em Marcos 16 e o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando você recebe essa palavra e guarda ela no seu coração, eu e você entendemos que temos um chamado. Sim, Jesus nos chama para ir. Ele nos chama para ir fazer o quê? Levar a palavra. E se você tem esse chamado ardendo dentro do seu coração, não pode faltar o desejo de você ir. Você ir fazer o quê? Pregar a palavra de que Jesus nos chamou, que somos importantes, que somos peças fundamentais na obra do Senhor. Nós não devemos deixar faltar na nossa vida esse chamado, essa chama acesa para ir, para levar, para dizer para você, tia, para você, tio, que está aí muitas vezes entristecido, desanimado, por muitas vezes não ter recurso financeiro para fazer os recursos visuais, não ter recursos para trazer atrações para o culto infantil. Eu quero dizer que a maior atração do culto infantil é Jesus na sua vida, porque se você tiver Jesus ardendo aí, queimando com esse chamado que ele te chamou, que ele está esperando você se levantar e ir fazer a obra, você está completo. As outras coisas vão ser acrescentadas, porque muitas das vezes nós ficamos presos. Eu gostaria de ter o talento para cortar o EVA, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer recurso, para fazer isso, e nós esquecemos do principal, que é alimentar a nossa fé, a nossa vida em Jesus. E aí eu quero dizer para você que o que não pode faltar na vida da tia e do tio do Ministério Infantil é a palavra. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que ter convicção de que essa palavra está cravada no seu coração. Assim como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, que nós, antes de querer cortar EVA, de querer fazer desenhos, que nós venhamos cortar o nosso coração por dentro com a palavra de Deus, retirando tudo, aquelas coisinhas que estão sobrando, aquelas coisas que não convêm, aquelas coisas que não edificam. E eu tenho certeza que quando você estiver cheio da palavra de Deus, você vai estar cheio ao ponto de transbordar, e as crianças vão sentir a presença de Jesus na sua vida. E tudo que você for fazer, e tudo que você se colocar, vai dar certo. Deus vai abrir portas, vai mandar ajudante para você se você está sozinho, vai mandar recursos se você não tem, vai mandar ajuda financeira se está faltando, se é o seu caso. Então, mas primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e sabendo que as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, tias e tios, não pode faltar a chama do chamado na sua vida. Não pode faltar a palavra de Deus. Você tem que se alimentar desta palavra. Jesus disse na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que eu e você venhamos ter uma vida de oração, venhamos ter uma vida de sacrifício, renúncias, para que Deus venha nos usar como instrumento, e assim o nosso ministério será próspero, assim o nosso ministério
ministério será de acordo com a vontade de Deus. E assim nós vamos voltar do rio, onde nós vamos pescar, porque somos pescadores de gente, e nós vamos voltar com nossas redes cheias, porque nós vamos saber ouvir a voz do nosso mestre, dizendo aonde lançar a rede, que tipo de peixe nós vamos pescar, que tipo de isca nós vamos usar para aquele dia, que tipo de rede nós vamos jogar, como nós iremos jogar as nossas redes. Então, primeiro nós temos que ser forjado na palavra de Deus. Primeiro nós temos que buscar nos encher, para quando nós estivermos cheios, a palavra do Senhor que vai estar ardendo dentro do meu coração, do seu coração, ela vai manter vivo esse chamado. E aí ela vai se tornar semente. Nós lembramos aqui da parábola do semeador. A palavra de Deus ali sendo expressa e mostrada como semente. E o semeador sai a semear e vai lançando a semente, ela vai caindo no caminho, vai caindo até chegar em um lugar, em uma terra fértil, em uma terra boa, onde ela vai ver ali aquela palavra sendo lançada, aquela sementinha sendo plantada e ela crescendo e germinando e dando muitos frutos. E nós sabemos que a terra que nós plantamos é uma terra fértil, porque é o coração das crianças. O coração das crianças é a melhor terra que a gente pode encontrar. E Jesus sabe disso. E Ele chamou você para plantar nessa terra boa e fértil. Que eu e você possamos ter esse sentimento de nunca deixar faltar, o chamado se apagar, a palavra de Deus habitar e conduzir a nossa vida. Lá no Salmo 119, o versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes eu me senti sozinha no ministério, muitas vezes eu me senti incapaz, por questão financeira, quando eu olhava a questão financeira, de comprar os recursos, de estar comprando materiais, muitas vezes eu não tinha habilidade de formar os desenhos, de fazer, de criar, de fazer aquele recurso ter uma apresentação bonita. E aí eu fui para os pés de Jesus e Ele me mostrou que antes de todo esse adereço, essas estratégias que são muito boas e importantes, Ele falou para mim, dentro do meu coração, que primeiro Ele queria a minha vida em oferta, a minha vida para ser renovada. Ele queria que eu me alimentasse da palavra. Porque não adianta ter um recurso aqui, apresentar para as crianças esse recurso, se eu não estou forjada na palavra. Como que eu vou fazer com que esse recurso tenha algum efeito na vida das crianças? Porque não é só aquele momento, não é aquele momento de deslumbre, né, que elas veem e acham bonito. Não, o que eu transmiti aqui, elas têm que levar para casa, e essa sementezinha tem que germinar para que ela dê frutos. Não é coisa momentânea, é coisa de uma vida inteira. Então, quando eu e você estamos forjados na palavra, alimentados da palavra, cheios do Espírito Santo, tenha certeza que o que Deus vai colocar na sua boca vai salvar vidas, vai fazer com que você pesque essas crianças, com que você ganhe almas para o reino de Deus. Então, esse tempo da gente estar fazendo recursos é muito bom, é até terapêutico, eu acho bom demais, mas em primeiro lugar, temos que nos alimentar da palavra, temos que nos ajoelhar pedindo direção de Deus. Muitas vezes nós olhamos uma tia na sua caminhada e vendo aquele momento que ela está ali, sendo reconhecida, mas nós não sabemos o quanto que ela ou ele sofreu para chegar ali, o quanto que eles ofereceram para Deus primeiro, para depois estar desfrutando daquele momento, né? Então, que eu e você possamos ter essa convicção de fé, firmados na palavra, que teu ministério tem uma base, firmado na rocha, que você venha ser sustentado pelo próprio Deus, e aí você vai ser orientado, e o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar ferramentas, o Senhor vai te dar recursos, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai mandar pessoas para te ajudar no teu ministério. Você vai ver o agir de Deus acontecendo na sua vida, e você vai dizer assim: meu Deus, que coisa grande, que coisa maravilhosa. Mas primeiro nós devemos buscar
reconhecer que somos incapazes, reconhecer que o ministério não é nosso, é do Senhor, que o talento não é meu, é do Senhor, que essas crianças não são nossas, é do Senhor. Esse título de tia ou de tio foi o Senhor que nos deu. Ele nos presenteou com esta maravilha e ele é dele, e nós devemos fazer um serviço com amor, com dedicação, mas cuidando sempre do nosso emocional, do nosso espiritual, da nossa intimidade com Jesus. E assim as crianças vão sentir Jesus na sua vida. Você vai andar conforme a vontade do Senhor, e as crianças vão sentir o Espírito Santo através da sua palavra, através da sua ministração. Deus vai falar com essas crianças. A palavra de Deus não muda. Da forma que ela está escrita aqui para os adultos, ela também é para as crianças. Nós usamos sim estratégias diferentes, uma forma de... Eu beber um pouquinho de água. Engasgou. Empolguei. Mas... Ai, que água gostosa. Mas nós sabemos que a palavra tem uma mesma essência. Tem uma essência só, que é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer usar você com o instrumento que você é. Ele quer fazer você de um perfeito manuseio nas mãos do Senhor. Então deixa Jesus te usar. Busca essa palavra. Se coloca diante de Deus e diz: Senhor, em qual área o Senhor quer que eu atue? Tu quer, Senhor Jesus, que eu cuide das crianças especiais que têm alguma necessidade especial? Senhor, tu quer que eu vá atrás dos órfãos, das crianças que não têm uma família? Senhor, tu quer que eu vou nos hospitais visitar as crianças? Senhor Jesus, tu quer que eu vou lá onde as crianças de ruas estão, que estão abandonadas? Tem tantas áreas que nós podemos ir. Então busque o Senhor em qual área. Se você é na área da oração familiar das crianças, se você é na educação cristã das crianças, se você é na área do batismo com o Espírito Santo, que também nossas crianças precisam ter acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer morar no coração dessas crianças, e elas vão alcançar se eu e você nos colocarmos à disposição do Senhor através da sua palavra. Eu tenho aqui uma passagem bíblica que eu acho ela muito interessante. É lá em Marcos, o capítulo 10 e o versículo 13 e o 14, né? Que diz assim, vamos ler juntos aqui. E traziam-lhe crianças para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes a traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixa vir os pequeninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E o 15 diz assim: Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Quando eu e você nos preocupamos com a base, que é Cristo, que é a sua palavra, que é a oração, a intimidade com Ele, nós vamos ver o agir de Jesus na vida das crianças. Nós vamos ver cura, nós vamos ver salvação, nós vamos ver transformação, nós vamos ver batismo com o Espírito Santo. Mas nós precisamos preparar esse culto e ensinar as crianças a cultuar o Senhor. Como? Com a base da palavra. E nós vemos aqui que mesmo os discípulos andando com Jesus, houve um momento que eles impediam as crianças de tocar em Jesus. Então, que eu e você tenhamos esse cuidado de não ser os discípulos que impeçam as crianças de tocar em Jesus, mas que nós possamos ser os que levam as crianças até Jesus. Que nós temos essa função, e é uma grande responsabilidade levar as crianças a tocar em Jesus, a tocar verdadeiramente em Jesus e receber a bênção, que depois Jesus toma ela nos braços e abençoa. Então, que eu e você não deixamos faltar a palavra de Jesus na nossa vida. Que as adversidades, as tribulações vêm, todos nós passamos por isso.
independente se nós exercemos um ministério ou não. Tudo isso vai passar, porque nós sabemos que Jesus venceu o mundo, nós também temos capacidade de vencer o mundo através de Cristo. Então, que você, quando se sentir sozinho, se sentir triste, lembre-se que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E aonde nós encontremos eles? Na sua palavra, na oração. Nós vamos ter essa companhia, que é a presença doce e agradável de Jesus e do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E que você possa levar isso para o seu ministério. É muito simples, é renúncia, sim, mas é simples. É somente você entregar e dedicar o seu ministério, sabendo que é de Jesus e que você foi chamado e que você precisa ser forjado pela palavra, buscando, se alimentando da palavra. Não é só contar a história, é contar a verdadeira palavra ministrada, é o evangelho ministrado, não somente com palavras, mas com a prática. Então você tem que viver o que você prega. E naturalmente as crianças vão ver Jesus na sua vida, vão desejar e seu ministério vai crescer. O culto que você vai prestar junto com as crianças vai ser um culto fervoroso, um culto cheio da presença do Senhor. Então, antes de nós nos preocuparmos em cortar EVA, em fazer pipoca, em fazer lanche, que nós nos preocupamos em preparar o melhor do alimento espiritual. Que antes da gente ocupar-se com esses detalhes que são bons, que são importantes, mas que nós não deixamos tomar o primeiro lugar, que é do Senhor, que é da sua palavra, que nós possamos ter esse tempo prazeroso, preparando o verdadeiro alimento espiritual para as crianças. Um tempo dedicado, nos alimentando primeiro, para quando nós estivermos cheios, nós transbordar para essas crianças e elas também serem alimentadas pela palavra de Deus. Então não deixe o chamado ser apagado. Não deixe de lado a palavra de Deus. Não deixe de lado a intimidade. Jesus é o dono de todas as coisas e Ele quer usar você. Ele quer usar você como instrumento. Basta você se colocar na presença de Jesus. Então, a paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curta, deixa seu like, compartilhe para mais pessoas. Me manda lá um oi no Instagram, reposta. Eu vou até fazer uma pose aqui. Reposta no seu Instagram lá de eu gostei, eu vi até o final. Deixa uma palavra lá que eu vou repostar no meu também. Um beijo da tia Derlange. Até o próximo vídeo. Tchau!